O apóstolo João foi em espírito para receber as visões do Apocalipse nos céus, mas o seu corpo ficou na ilha de Pátanos. Cristo entregou seu espírito ao Pai, mas o seu corpo ficou. Estevão também, porque o único que recebeu o corpo glorificado foi o Filho de Deus, na sua ressurreição. Porque está escrito que ele é a primícia dos que dormem, o primogênito de todos os mortos. Então, como explicar a morte de Abel, que foi o primeiro homem a morrer na terra? Vejam bem, antes de Abel, antes de Adão e muito antes da existência da terra, Cristo foi gerado por Deus, o Criador. Pois o maior mistério das Escrituras Sagradas é o corpo de Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Pois o Espírito de Cristo era o Espírito da sabedoria que já estava com o próprio Deus. Por isso que está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Cristo era a palavra de Deus que já estava com o próprio Deus na eternidade. Por isso diz nos Salmos 139, verso 14 em diante, a origem do corpo de Cristo. Porque está escrito: eu te louvarei porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Pois também está escrito que Cristo é a expressa imagem do Deus invisível, e Deus passou a lhe dar vida, habitando nele o espírito da sabedoria. Então Moisés e Elias vão morrer de novo? É necessário para que se cumpra toda a profecia, mas podem morrer 2 vezes? E por que não? Para Deus nada é impossível. Lázaro morreu 2 vezes, o filho da Sumanita morreu 2 vezes, a filha de Jairo morreu 2 vezes. E quantos outros morreram depois que foram ressuscitados? Pois eles só vão receber os corpos glorificados na vinda de Cristo, quando vier buscar a sua igreja. Pois a visão que Pedro, Tiago e João viram foi com os olhos do Espírito, onde Cristo transfigurou-se, assim como Gease viu pelos olhos do Espírito, quando Eliseu pediu a Deus que lhe abrisse os olhos do Espírito para ver o grande exército de anjos no céu. Por isso Cristo disse: não conte a ninguém a visão que viste, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. É exatamente o que vai acontecer no arrebatamento, o qual falou o apóstolo Paulo: eis que vos digo um mistério, nem todos nós morreremos, mas seremos transformados num momento, num corpo incorruptível, e seremos arrebatados a encontrar com Cristo nas nuvens. Vejam, para ir para o céu, tem que ser no Espírito e num corpo glorificado. E sobre estes, os que ressuscitam recebendo o corpo celeste, a segunda morte não tem mais poder sobre eles. Assim também serão os corpos de Enoque, Moisés e Elias, porque testemunha de Deus são os que vê Deus face a face e fala com ele. Já Moisés viu apenas o Senhor pelas costas. E quem são os 2 profetas do Velho Testamento que aparecem na transfiguração e vê Deus na sua forma humana? Moisés e Elias, as 2 testemunhas verdadeiras do Apocalipse. Essa é a verdade. Muitos corpos de santos foram vistos depois da crucificação e morte do Senhor Jesus. As sepulturas foram abertas, porém não diz que seus corpos foram glorificados, porque primeiro do que todos eles, Cristo é a primícia dos que dormem. Quem subiu ao céu foram os espíritos de Enoque, Moisés e Elias, mas os seus corpos Deus os guardou e estão reservados para o dia da volta de Cristo Jesus. Por isso Enoque, Moisés e Elias não subiram em corpos glorificados. No caso do corpo de Moisés, é um exemplo claro disso.
porque quanto às almas dos profetas, estão debaixo do altar de Deus, e o Espírito é quem é enviado no caso de João Batista, pelo qual o Espírito de Elias ia adiante dele. Veja que João Batista não era Elias, porque ele confessou e não negou, e disse: eu não sou Elias. Mas o Espírito de Elias era quem estava diante dele no poder e virtude. As palavras têm que se unirem em toda a Escritura, para uma dar esclarecimento da outra, e um dar esclarecimento do outro. É a ordem da realidade da natureza espiritual, e não se pode mudar isso. Cabe a cada um entender e aceitar o que Deus já deixou escrito, e a sua palavra jamais poderá entrar em contradição. O homem é que erra por não compreender a palavra de Deus, e sai colocando defeitos em tudo que não entendem, porque o que Deus fez já está feito, mas o homem erra por não compreender o sentido das coisas na sua realidade. Deus é amor, porém diz também que Deus é um fogo devorador, mas a sua benignidade dura para sempre. Ele é o justo juiz, ele é quem sonda todos os corações e conhece os frutos que cada um produz. O Senhor já sabe onde o efeito do veneno vai atingir. Ele vê tudo que está oculto e escondido. A espada do Senhor é eficaz e é mais rápida do que a velocidade do tempo, do relâmpago, do som, da luz ou do pensamento, para penetrar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pois o herói mais poderoso do mundo, o Senhor Jesus, o Filho do Criador eterno, pois no começo da sua missão não tinha servos, mas foi chamado de Senhor, não tinha diploma, nem formatura, de nenhum grau de estudo. No entanto, era chamado de mestre. Não tinha medicamentos, mas era a solução e a cura para as enfermidades e problemas das pessoas. Ele não tinha um grande exército andando com ele, mas venceu o mundo, a morte e o inferno. Ele não cometeu nenhum pecado, mas levou sobre si os nossos pecados. Sepultaram ele, mas agora ele vive. Ele é o Senhor das causas impossíveis, está acima de todos os céus e assentou-se à direita de Deus nas alturas, nos esperando para aquele dia e hora, onde todos hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.